passe lá para nos ajudar a colocar o preço, ok? Vamos receber a nossa querida doutora Esli Carvalho, que já foi tão poderosamente usada por Deus ontem e hoje vai continuar falando aos nossos corações. Vamos ficar de pé. E doutora Esli, eu quero agradecer por todas as sessões de terapia EMDR que eu tive o privilégio de fazer com a senhora. E o EMDR, eu não sei se a senhora vai falar um pouquinho, ele é assim algo curador. Como ela disse ontem, a ciência já traz tantas ferramentas para nós. E eu queria que você ficasse em pé e nós vamos aplaudir essa pioneira psicóloga cristã há mais de 40 anos, aí 50 anos de clínica, quebrando tabus, quebrando preconceitos. E se você precisa de ajuda, procure. E nós já entendemos que todas nós precisamos. Obrigada. Eu não consigo atender vocês tudinho, tá legal? Então, vocês podem ir no nosso site da Praça do Encontro.com.br. Ali tem um negocinho que diz assim, procure um profissional. E nós temos muitas outras irmãs psicólogas formadas em EMDR, que muitas delas, inclusive, fui eu que formei diretamente, ou então a minha equipe, e elas estão prontas e dispostas para atender todas as pessoas que tiverem necessidade. Eu sou minha só, eu estou começando a diminuir meu trabalho, eu preciso também atender meu esposo. E eu tenho uma visão que eu queria compartilhar com vocês também. O Senhor me disse que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Vocês estão vendo essa manhã o que é o amor de Deus na adoção. Muitos anos atrás eu tive uma paciente que disse, se eu tivesse que voltar na vida de novo, eu queria voltar como uma criança de 11 anos e eu quero ser adotada, porque eu quero saber que eu fui escolhida e que não sou fruto da obrigação de alguém. Minhas irmãzinhas, Deus nos escolheu, nós somos adotadas dele. Ele te quis. Ele quis você para ser pai seu. E isso é lindo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que nós ouvimos essa manhã. Jesus ama as criancinhas, as crianças pequenas, as adolescentes e até as crianças que vivem dentro de nós, os adultos. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor esteja trabalhando a sua cura em nossos corações. Nós desejamos viver vidas santas. E Senhor, dá-nos olhos para ver o mundo. Dá-nos olhos para ver as nações. Essa é nossa obrigação como igreja, fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa nação e no nosso mundo. O Senhor nos incumbiu disso, e sim, nós podemos fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, quando nós estamos cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Abençoa a Tua palavra, Senhor, seja glorificado em nós, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Muitos anos atrás, eu tive um sonho profético. Eu não tenho muito dessas coisas assim, não. Então, quando eu tenho um sonho desses, eu sei que é de Deus. Eu morava a pastora Glauca, em Little Elm. Eu tinha comprado uma casa ali com meu esposo. Meu marido comprou a casa sem eu ver, senão nas fotos. E nós éramos os primeiros inquilinos, então a gente plantou as coisas, porque era assim, não tinha nada. Então tinha 2 pessegueiras no quintal que meu marido plantou. E a gente vivia brigando com os passarinhos para saber quem é que ia ganhar mais pêssego. Assim, eles costumavam me vencer. E eu ficava olhando para aquele negócio assim, mas um dia elas vão ser grandes e elas vão dar suficiente para os passarinhos e para mim.
E dentro da minha casa também tinha uma plantinha de ficus, que é uma planta assim decorativa que não dá fruto. Ela dá umas folhas muito bonitas. E ela estava assim na porta da saída. E aí, uma madrugada, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu olhava lá para fora e pensava, puxa vida, né? Essa coitada da minha pessegueira, né? Ela está ainda pequenininha, mas ela vai crescer. E enquanto eu pensava isso, essa planta aqui do meu lado começou a crescer, e a crescer, e a crescer, e a crescer. E ela tinha bolas assim de fruta vermelha, parecia até uma árvore de Natal, né? Assim, do tamanho de uma romã, mas vermelhinha, vermelha, vermelha assim. E eu olhava para aquela coisa, e ela encostava no teto, assim, que estranho, porque essa planta não dá fruto. E eu acordei, sentei na minha cama e disse, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? Desli do lugar mais inesperado, da forma mais inesperada, da forma mais impossível, a tua vida vai dar muito fruto. Hoje eu quero dar essa bênção do meu sonho para vocês. Do lugar mais inesperado, da forma mais inesperada, Deus quer produzir fruto na sua vida. E para fazer isso, você precisa curar o seu coração. E nós vamos fazer esse comecinho hoje. Vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência comigo, porque eu quero ler uma passagem, não da Bíblia, mas de um pastor que escreveu um negócio muito tempo atrás. Eu fiquei tão impressionado que eu escrevi e pedi permissão para traduzir, porque eu acho que explica bem o trabalho que nós fazemos com o trabalho de EMDR, né? Que significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ou a dessensibilização e reprocessamento por meio do movimento ocular. A ciência hoje descobriu a porta de entrada para curar o nosso cérebro, as nossas lembranças. E apesar de que eu não posso fazer isso com todo mundo, quem sabe no final a gente faz um pequeno exercício que pode nos ajudar com as farpas do nosso coração. Que essas farpas possam se transformar nessas dracmas, essas pérolas, essas moedas de ouro, de prata, de grande valor que vocês são. Essa passagem é um blog do pastor Chuck Pierce e diz assim: muitas vezes, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós ficamos fragmentadas em nossa alma, com pedaços de nossa vida espalhados aqui e ali. O poder de espalhar está ligado a uma maldição que possui um direito legal em nossas vidas por causa do pecado e da iniquidade. Quando nós pecamos, pedaços da pessoa que Deus deseja que nós sejamos ficam para trás. Ligados ao tempo em que nós erramos o alvo e agimos em nossa própria força. Trocamos a pureza, a bênção, a saúde, ou quem sabe uma parte do plano perfeito de Deus para as nossas vidas, por um momento, quando algo de menor importância, temporariamente, satisfaz o nosso desejo. Portanto, partes da pessoa inteira, da pessoa integrada que nós deveríamos ser, estão espalhadas ao longo do caminho das nossas vidas, em cada lugar onde a tentação nos levou ao pecado. Embora nós, no mundo ocidental, temos a tendência de compartimentar as nossas vidas em física, mental, espiritual, ou corpo, alma e espírito, o fato é que uma cosmovisão bíblica apropriada é aquela de uma pessoa unificada, inteira, integrada, onde essas partes não são entidades separadas, mas estão interligadas. A primeira carta de Coríntios diz que o próprio Deus da paz nos santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês inteiramente sejam preservadas, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então aqui nós vemos que o interesse de Deus em santificar não se limita ao ser ou à parte espiritual de uma pessoa, mas a toda a pessoa inteira. O conceito de lidar com uma pessoa holisticamente não se originou no Oriente Médio ou no pensamento da nova era. Originou-se em Deus. Na verdade, a mensagem de Jesus é uma mensagem de integração. Muitas vezes ele respondia àqueles a quem tocava dizendo: a sua fé lhe curou. Em inglês diz diferentes: a sua fé lhe fez inteira. Your faith has made you whole. A tua fé te fez inteira, te inteirou. Por quê? Porque, como nós mencionamos antes, o pecado nos deixa em pedaços, despedaçadas. O pecado afeta cada parte de nós. O pecado não é apenas uma mancha escura no reino invisível da alma. Nos afeta física, mental, emocional e espiritualmente. Muitas pessoas enfrentam doenças hoje por causa do pecado em suas vidas. Por essa razão, nós devemos transcender nossa mentalidade ocidental e perceber que precisamos da restauração e a integração, que isso seja levado a todas as partes do nosso ser. Anthony Allen, no seu livro, diz assim: as maneiras como as pessoas pensam, sentem e se relacionam e gerenciam o seu estilo de vida podem mutilar ou até matar. Mas a cura divina e a esperança renovada podem transcender os processos normais de cura. O perdão divino, a reconciliação, a libertação, a restauração e a renovação trazem sanidade. Onde Deus reina, a cura. Não só a cura física, que tantas pessoas apregoam com razão. Meu avô era pastor de cura, que pregava essa cura e viu muitas curas. Mas da cura do nosso coração, a cura das farpas do nosso coração. Onde Deus reina, a cura. A saúde plena não vem pelo tratamento, mas por sarar. Quando a gente sara, o resto fica mais fácil. Então, por isso que Jesus dizia: a tua fé te fez inteira. Quando Ele cura, Ele também restaura. E esta restauração é um processo holístico de espírito, corpo e alma, e comunidade, sociedade e nação. Somente Deus tem o poder de reunir os pedaços espalhados das nossas vidas, dominados pelo pecado, e juntá-los. E criar um estado de integração. Então, quando a gente olha para o nosso inconsciente, a gente olha para a nossa mente, 2/3 do nosso cérebro é inconsciente. A gente quer mudar, não consegue. Então hoje eu queria perguntar para você: você está espalhada ou você está integrada? Quão espalhada você está? Quão integrada nós estamos? 100% de integração, eu vou te dizer, só o Senhor Jesus Cristo. E nós na próxima vida. Nessa a gente sempre vai estar nesse caminho de nos tornarmos mais e mais integradas. Mas quão mais a gente estiver integrada, melhor nós vamos poder andar em santidade. Aquela vida que agrada ao Senhor. Esses pedaços, que o pastor Pierce fala, eles contêm esses fragmentos, inclusive fragmentos neuroquímicos, contêm a informação do que aconteceu nas nossas vidas. Só que essas coisas, elas estão dissociadas umas das outras, elas não conversam com elas umas com as outras muitas vezes no nosso cérebro, e aquela parte de nós que a gente precisa, aquela informação que a gente precisa, não chega na parte que faz o comportamento. Às vezes as pessoas têm uma experiência tão impactante que elas vivem isso em uma parte do seu cérebro, enquanto que a fala está em outra parte, ela não tem palavras para explicar o que lhe aconteceu. É verdade, ela não tem mesmo palavras, porque essas duas partes não estão se falando.
E essas partes fragmentadas, assim, elas perdem a noção do tempo. É interessante, quando eu estava estudando, Deus me deu um emprego na Embaixada da Grécia. Eu era a secretária que falava inglês. E um dos diplomatas um dia me disse assim, sabe o que é em grego? Nós temos duas palavras para tempo. Nós temos o cronos que a gente conhece, que é o cronológico, que é aquele que tem 60 segundos no minuto. Meu marido era homem de rádio, ele acredita que o minuto tem 60 segundos, gente. É impressionante, ele acha. Mas esse é o tempo que a gente tem, né? Mas ele dizia, também temos o tempo kairos, que é um tempo que não é cronológico, ele acontece. Muitas vezes a gente usa essa expressão para explicar, uma coisa que Deus interveio na nossa vida. E é isso também. Mas é um momento que não tem um tempo cronológico. Então, essas partes, elas ficam no nosso cérebro sem ter sido digeridas de uma forma apropriada. E quando a gente encosta nelas, sai inteiro. Você já teve aquela experiência de começar a contar alguma coisa e a coisa sai do jeitinho que ela entrou? É isso. Esse é o fragmento que a gente fala, que muitas vezes, né, não foi propriamente reprocessado ou digerido. E isso vai para o que a gente chama do sistema límbico. O sistema límbico é o miolo do nosso cérebro. O sistema límbico não tem noção de tempo. Ele é atemporal em muitos aspectos. E um pastor Troy Brewer disse esses dias assim que ele tinha lido que Deus criou as horas, Deus criou o cronos, Deus criou as horas para que tudo não acontecesse ao mesmo tempo. Imagina se a gente não tivesse o tempo e tudo acontecia junto, né? Quem é que ia aguentar? Ninguém. Então Deus nos deu o tempo, eu acho que depois do pecado, eu acho que antes do pecado não precisava, mas eu não entro no mérito da questão, mas Deus dizia, tem um dia, tem a noite, tem a noite, tem o dia, tem a noite, tem o dia. E Ele foi criando esse ritmo e depois isso se transforma em cronologia. Esse reprocessamento que a gente fala, né, que a gente diz que trabalhamos na terapia MDR, né, ele dessensibiliza a dor da lembrança. O que é isso? Ele tira aquela dor, né? A gente consegue lembrar daquilo, mas não dói mais. Eu lembro, agora doutor, eu lembro, mas está longe. Já meu coração não fere. Foi triste, não deveria ter me acontecido. Mas agora eu consigo pensar, botar isso no passado e olhar para frente. Então, o que essa terapia faz, que o nosso cérebro faz, porque o nosso cérebro faz isso enquanto a gente dorme. Sabe, todas as noites nós temos o ciclo do sono, nós temos aquele movimento rápido ocular, enquanto a gente sonha. Esse é o nosso cérebro digerindo e arquivando as coisas que aconteceram no nosso dia a dia. É quando esse mecanismo trava que a gente fragmenta, como esse pastor descreveu tão bem, né? A gente fica com esses pedaços. Isso acontece pelos nossos pecados. E muitas vezes isso acontece pelos pecados dos outros cometidos contra nós. Daí a importância dos resgates que nós como igreja precisamos fazer em relação às crianças, às meninas, às mulheres, aos homens, à guerra. Nós temos que resgatar as pessoas dos pecados cometidos contra elas. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue curar as pessoas, nós não conseguimos ter um mundo com mais paz. E Jesus é o príncipe da paz. Ele vem para trazer paz aos nossos corações, mas não só para mim, para eu poder mediar isso para o meu mundo. Paz completa só haverá mesmo quando o Senhor Jesus estabelecer o seu reino nessa terra. Mas nós podemos dar a amostra grátis disso. A gente tem isso. Quando eu calço os meus tênis e digo, vamos tia Lupa, eu dei a amostra grátis para ela de que nós vamos sair para caminhar. Ela sabe que se eu calçar e chamar, vai vir a nossa caminhada. Nós podemos agora ofertar para o nosso mundo, as pessoas com quem nós convivemos, o que pode ser um mundo com paz e cura.
Então, esse reprocessamento, ele enquadra a nossa lembrança no tempo. É como que se ele pescasse lá no sistema límbico, tirasse de lá, reprocessa, arruma, digere, e aí ele arquiva. Arquiva, vai para o passado, de onde ele nunca deveria ter saído. Né? O passado tem que viver no passado, não na minha frente, não no meu dia a dia, não me atormentando consciente ou inconscientemente. E quando a gente consegue processar isso, a gente pode então encarar o nosso presente e o nosso futuro de uma nova maneira. A melhor forma que a gente tem de criar resiliência é sarar dos nossos traumas emocionais, das nossas lembranças de experiências adversas. Você quer enfrentar seus problemas de uma forma melhor? Procure a cura. Vamos curar as fábricas do nosso coração. Que assim a gente pode olhar para o nosso presente sem a contaminação tóxica das coisas que nos aconteceram. Porque elas aconteceram mesmo. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E aí nós podemos dizer, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo em Cristo Jesus. Aí eu consigo fazer isso. Amém. Nós podemos passar a olhar a um futuro cheio de esperança, como nos é prometido em Jeremias, que diz, eu sei muito bem o que eu planejei para vocês, eu sei qual é o plano que você tem, como a Priya tão bem nos disse. Ele tem planos para o seu bem-estar, planos não para nos causar mal, mas para dar-nos um futuro e uma esperança. Esse é o nosso Deus. Então eu queria fazer um exercício com vocês. Se vocês me dão 7 a 8 minutos, 10, quem sabe? Podemos? Então, umas 3, 4, 5 semanas atrás, eu estava em outro lugar, eu fiz uma sessão de MDR com uma pessoa, e enquanto eu estava fazendo a sessão, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido antes. A pessoa estava sentada e eu estava reprocessando, como a gente faz. E de repente eu vi assim como que se entrasse ali, se materializasse diante de mim uma névoa e uma silhueta de um anjo atrás da pessoa. Eu vi esse anjo botar as mãos em cima dos ombros da pessoa. E essas asas dele assim lhe abraçaram, enquanto a gente trabalhava a dor que essa pessoa estava vivendo. E eu me lembrei daquela passagem de Jesus que diz assim, cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, um só dessas crianças, não pode, porque eu digo para vocês que os anjos deles veem sempre o rosto de Deus. Irmãzinhas, todas nós temos um anjo que vê o rosto de Deus. Porque Deus não dá baixo na nossa carteirinha. Ele não deu baixo na carteirinha desse anjo. Sabe? Não é só porque a gente é criança que a gente tem anjo. Um anjo que cuidou da Priya, que cuida de tantas outras pessoas aqui, que cuidou de mim, que cuidou de você. Ele continua cuidando. Então, independente de teologia, vamos fazer de conta que o nosso anjo está conosco hoje. Ele está atrás de você. Tá legal? A Bíblia nos diz que num flash, num abrir e fechar de olhos, no som da última trombeta, ela vai soar, os mortos vão ressuscitar. E nós vamos ser incorruptíveis e transformados. Então vamos imaginar que quando eu pisco, eu posso ser transformada. Vamos imaginar. Vocês topam? Então eu tenho um anjo atrás de mim, ele me abraça, eu posso piscar. Vamos imaginar que esse anjo está me abraçando? Vamos lá? Uma mão aqui, outra mão ali. Assim e assim. Você consegue abraçar assim e piscar? Se eu disser flash, você consegue piscar 3 vezes assim? Consegue? Então tá, a coordenação tá boa. Então, aguenta aí que nós vamos fazer isso. Agora,
eu quero que você pense, bem rapidinho, numa coisa ruim que te aconteceu. Mas ruim mesmo, tá bom? Pronto. Agora nós vamos botar isso numa caixinha imaginária, uma caixinha de cura, tá bom? É uma caixa que tem uma tampa muito forte. Então pega essa lembrança ruim, não fica pensando nela não. Enfia ela aqui nessa caixa, que é uma caixa da cura. Vamos pôr a tampinha aqui em cima, bem apertadinha. Nada vai escapar. Tá legal? Coisa ruim, põe lá. Então vamos fazer. Você vai conversar com a sua vizinha, as vizinhas aqui. Nós vamos, olha só, nós vamos fazer o abraço do anjo. Nós vamos piscar quando eu disser flash. E você vai conversar com a sua vizinha sobre uma comida que você gosta. Falar de comida não engorda, minhas irmãs. A gente não vai engordar por falar de comida. Pode falar o dia inteiro de comida que não tem uma caloria, tá bom? Então lá vamos fazer isso. Bora lá. Vamos lá. Todo mundo. O que você gosta de comer? Eu, quando venho para o Brasil, eu quero comer pão de queijo. Flash. 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 Pronto, respira fundo. Vamos olhar bem de longe naquela lembrança que você enfiou naquela caixa, numa escala de 0 a 10. 10 é o pior possível, 0 é nada. Mudou alguma coisa na sua lembrança? Aquela que você botou na caixa? Olha bem de longe, só uma espiadinha. Sim ou não? Sim? Então tá. Bota a tampinha lá de volta. Fecha bem. Nós vamos fazer esse exercício de novo. Dessa vez nós vamos falar sobre uma paisagem bonita, tá bom? Fala com a sua vizinha, um lugar que você viu na televisão, uma foto, alguma coisa, alguma passagem linda. Vamos lá, abraço do anjo. Quando eu disser flash, pisca. E vamos falar de uma paisagem bonita. Flash. 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 Respira fundo. Descansar nossas asas, né? Também dá descanso para o anjo. Vamos olhar para a caixa? Olha para aquela lembrança que você enfiou lá dentro. Só uma espiadinha, lá de longe, bem espiadinha assim. Mudou alguma coisa? Se mudou alguma coisa, levanta a sua mão. Gente, coisa boa. Diminuiu a perturbação? Quer fazer mais uma vez? Bora lá. Põe toda a tralheira lá dentro, bota a tampa bem apertadinha. Vamos pensar numa viagem, numa visita que você fez. Pode ser? Em algum lugar. Bora lá. Abraço do anjo. Todo mundo piscar quando eu disser flash. E vamos falar com a sua vizinha sobre uma viagem ou uma visita bacana que você fez. Bora lá, flash. 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 Respira fundo. Mais uma olhadinha. Olha aí. Mudou alguma coisa? Quando você olha para aquela lembrança, levanta a mão.
Aleluia. Legal? Essa é uma das formas que a gente tem de ajudar as pessoas a dessensibilizarem, né, a dor das certas lembranças. Põe na caixinha da cura. Enquanto você dorme, ela vai continuar a sarar. Tá legal? Se você ficar aperreada, faz o exercício você em casa. Tá bom? Um abraço do anjo, pisca. Mas pensa em outra coisa, não vai pensar na porcaria não. Se você pensar na porcaria, ela não funciona. Esse trem não funciona, não. Tem que botar a porcaria, tem que ir lá para dentro. A lembrança ruim tem que ir lá para dentro. Eu tenho que pensar em outras coisas. Combinado? Então, minhas irmãs, vamos orar e vamos consagrar essas coisas ao Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos dá a ciência, a verdade da ciência para também curar os nossos corações. Como vamos atingir um mundo que o Senhor quer salvar se a gente não tiver curada também? Muito obrigado porque o Senhor nos dá ferramentas para a gente poder fazer isso, Senhor. Que na medida em que a gente vai sarando, nós também podemos curar outras pessoas. Dá-nos a oportunidade da gente poder ser luz, ser sal. Ilumina o nosso inconsciente, ilumina o nosso consciente, dá-nos as ferramentas, dá-nos as dracmas. Eu não quero uma só não, eu quero as 10, eu quero as 10.000, Senhor. Eu quero muitas dracmas de cura, eu quero distribuir isso para todas as pessoas, porque o Senhor não quer que ninguém pereça, Senhor. Dá-nos esta habilidade, Senhor. Olha que aqui estamos, aqui presentes, outras assistindo, Senhor. Dá-nos a bênção dessa dracma da cura, Jesus, da restauração. Que a gente possa andar em santidade, cure as nossas farpas. Que a gente possa realmente ir colocando as nossas lembranças nessa caixa de cura. O Teu Espírito Santo, enquanto a gente ainda dorme, o Senhor vela os nossos sonhos e vai nos curando. Senhor, muito obrigada pelo anjo que o Senhor tem nos dado a cada uma de nós, que nos vigia, que nos guarda, que vê o rosto de Deus. Esse anjo que vê o rosto de Deus, que comunga contigo, Senhor, e sabe o que ele tem que fazer para me cuidar, para me proteger. Que o Senhor instrui, que o Senhor instruiu. Muito obrigado por teu cuidado conosco. Agora faz-nos instrumentos da tua paz, Senhor. Nós convidamos o príncipe da paz. Aqui entre não só em nossas vidas, mas aqui nessa casa, na nossa casa, na rua onde nós caminhamos, onde nós trabalhamos, Senhor. Onde nós vamos. Que esse príncipe da paz vá diante de nós, abrindo o caminho, Senhor, e que nós possamos verdadeiramente trazer a paz que cura, Senhor, a paz que restaura, a paz que faz diferença em nosso mundo. E, Senhor, a Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória. Todo o poder é Teu, Senhor. O reino é Teu. Tu és o nosso Messias. Tu és o Santo de Deus. Tu és o ungido do Senhor. Tu és aquele que sabe os nossos corações e sonda os nossos corações e deseja a nossa cura. Cura os nossos corações e que possamos ter um coração sábio diante de Ti. Para a Tua honra e glória, Senhor, eu consagro as minhas irmãs. Amém e amém.